Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui da primeira vez? Ninguém? Todos são da casa? Eu desejo a todos um ano muito cheio de coisas boas, alegria, prosperidade, saúde e paz. Porque é a minha primeira vez que eu venho aqui desse ano. Vocês devem ter vindo já na outra terça, mas eu queria dar esse abraço para todos, um ano muito feliz para todos. A palestra de hoje é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição de hoje é Estejamos contentes, capítulo 9. Primeira carta de Paulo a Timóteo, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, viemos neste mundo sem nada, e vamos embora sem nada. Somos espíritos em evolução. Nós nascemos, crescemos, estudamos, e vamos trabalhar para nos sustentar. E vamos conquistar várias conquistas de bens materiais. Mas temos que ter cuidado para não ficarmos presos aos bens materiais. Tem várias pessoas, eu acho que várias pessoas vocês conhecem, que ficam só preocupadas em adquirir bens materiais e esquecem de viver a vida. Então fica assim, quanto mais tem, mais quer. E aí a vida passa e você não vai levar nada disso. O que vai acontecer, às vezes quem tem muitos bens materiais vai gerar um desacordo, um conflito entre os herdeiros. É isso que vai acontecer. Então, a gente tem que pensar muito bem para o que é que a gente veio aqui fazer nessa vida. E aí eu estou fazendo uma pergunta agora para todos, até para mim mesmo, para a gente refletir. Será que estamos contentes com o que a gente tem? Será que estamos felizes? Ou a gente sempre está buscando mais? A gente quer mais, e isso gera uma certa insatisfação, porque nunca a gente está contente com o que tem. Vocês lembram na pandemia que a gente não tinha, a gente ficava em casa de pijama ou de moletom e de chinelo. Aí as mulheres abriam assim o armário e viam aquele monte de bolsa, sapato alto, roupa chique, taierzinho, os homens terno, gravata, e não usava, ficava ali. Ficamos 2 anos usando isso. A gente sentiu falta disso? Não. Então será que a gente precisa realmente de tudo o que a gente tem? Sabe, a gente às vezes, a hora que eu estava fazendo essa palestra, eu fiquei pensando, gente, eu passava um monte de batom, aí punha máscara, não usava mais, ninguém via. Aí a gente arrumava o cabelo todo fim de semana para ficar bonito, ficava em casa, lavava, você ia ver quem? Você mesmo, né? E aí o que a gente sentia falta, realmente, que a gente sentia falta? Era do abraço. Não era das coisas materiais que a gente tinha. Vocês pararam para pensar nisso? A gente tinha falta do abraço, de falar com um amigo, que a gente falava pela televisãozinha, pelo computador, via, abraçar, mas nem beijar a gente podia, de medo. Então, aí a gente pensa, a gente precisa de tudo que a gente tem, a gente precisa de abraço, carinho, sentimento humano, calor humano, né? Estejamos confortáveis com o que temos, mas aquilo que nos é dado deve ser utilizado de forma adequada. Será que tudo que a gente tem, a gente está usando adequadamente? Será que nós somos agradecidos por aquilo que a gente tem? Será que a gente é contente com aquilo que a gente tem? Nós estamos em evolução. Também a gente está aqui para aprender, não vamos só, né, se a gente não está feliz ou reclama, faz parte, né? A gente está aqui crescendo, aprendendo. E todo dia a gente aprende. Todos os dias. E isso vai ajudando na nossa evolução. Paulo, nesta lição, ele nos dá vários
exemplos. Um deles é de um fabricante de tecidos. Ele fabrica muitos tecidos, mas ele vai usar todos esses tecidos? Não, ele vai usar um ou dois para fazer a roupa dele. E o que ele faz com esse excesso que sobrou? O proprietário de uma fábrica, o produtor de trigo, ele vai usar algumas fatias, um pouco do trigo dele, para fazer o pão, para alimentar, para se alimentar. Mas o que ele faz com o excesso? O que ele está fazendo com o que ele tem? Será que ele está assim, cuidando? Ou ele está sendo egoísta e deixando tudo só para ele e não repartir? Será que ele está tratando bem os funcionários que estão lá trabalhando para ele? Ou ele está sendo avaro de querer, cada vez ganancioso, de ter mais e mais e mais, e não pensando no próximo, na pessoa que está ajudando ele a ter a prosperidade? Então Paulo nos faz a gente pensar sobre isso nessa lição. Emmanuel nos diz: ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Isso é o que eu acabei de falar antes. Nós temos pessoas que quanto mais tem, mais querem, né? Então esse exemplo que Paulo nos dá que Emmanuel nos dá nessa lição, é isso. O que este produtor de trigo, o que este dono de fábrica está fazendo com o que ele tem? E aí no Livro dos Espíritos nos remete a dois tipos de evolução: a evolução intelectual e a evolução moral. A professora, tinha uma professora aqui que ela sempre falava: a gente, para evoluir, a gente é como um anjinho, tem que ter duas asinhas, a intelectual e a moral. A intelectual é aquela que a gente aprende, a formação acadêmica, né? Que a gente estuda, que a gente tem. E a moral é como a gente trata as pessoas, é a ética, o respeito. Não adianta eu ter nessa evolução só a forma intelectual e não ter a moral, porque o anjo precisa das duas asas para evoluir. Então a gente tem que ter essas duas caminhando juntos. Não adianta. Eu acredito que várias pessoas aqui devem conhecer pessoas que são extremamente inteligentes, doutoradas, mas não têm moral, não têm ética. E às vezes uma pessoa simples tem a ética, tem a moral, mas não tem a parte intelectual. Então ela não vai evoluir. Para a gente evoluir, a gente tem que ter as duas, para o anjo poder subir direitinho ao encontro de Deus. Na verdade, o real valor que se tem é o que a gente faz com o conhecimento adquirido. É o que eu vou fazer com o que eu sei, né? Eu posso usar ele para o meu próprio benefício, ou eu posso usar em prol do benefício dos outros. Então lembra quando eu falei do proprietário da fábrica de tecidos e do produtor de trigo? O que é que ele vai fazer? Será que ele vai usar isso só para ganhar mais? Ou ele vai usar isso para ajudar as pessoas que trabalham com ele? Então, este é o real. O que você faz com o que você tem? É justo a gente ter uma reserva para o resto da nossa vida. É válido, é certo a gente ter uma vida confortável, porque a gente trabalhou para isso. Agora, o que não é certo é o acúmulo egoísta, porque isso vai nos trazer o descontentamento. Vocês já viram alguma pessoa que é egoísta, que tem só as coisas só para ela? Vocês acham que elas são felizes? Pessoa egoísta, a pessoa só quer as coisas para ela e no final ela não tem amigos, ou se tem amigos é por interesse. Mas não fica nem muito tempo com ela, porque a pessoa é tão egoísta que não dá nem um grãozinho de arroz que cai ali no final da mesa, ele é capaz de guardar. No Livro dos Espíritos, 886, lá tem uma questão que é assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência com os outros, indulgência com as imperfeições alheias, olhar com empatia e perdoar. E a caridade, que é um instrumento de dar bem-estar a outros de forma ampla. A caridade não é só a gente dar dinheiro, coisas materiais,
A gente pode estar fazendo caridade a toda hora, com uma forma mais ampla, com empatia, respeito, conexão com o outro. Seja contente na situação que você está. Agradeça e tenha caridade. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo. Quando a gente faz uma coisa bacana, a gente não fica feliz? Ou quando a gente compra um presente para alguém que a gente gosta, acho que dá mais satisfação a gente comprar e dar do que a gente receber. Então, isso é a felicidade, a caridade. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Gente, a gente tem que gostar da gente. A gente tem que se cuidar. Para isso, depois que a gente amar a gente se cuidar, a gente vai cuidar do outro. Não adianta também a gente pegar só cuidar do outro e esquecer da gente. Porque se a gente não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro? Eu vou cuidar com raiva, eu vou cuidar por cuidar, não com amor. Façamos esta pergunta. Eu vim para esta encarnação, eu vim para esta vida, para fazer o quê? O que é que a gente veio fazer aqui? A gente veio a turismo? A gente veio só para estar? A gente veio só para envelhecer? Ou a gente veio para aprender, para melhorar as pessoas que estão ao meu lado? Porque se eu dou amor, gentileza gera gentileza. A pessoa do meu lado vai aprender isso. É que nem criança pequenininha, que a gente ensina as coisas boas, e a gente evita que elas saibam as coisas más. A gente tenta, mas às vezes não consegue, né? Elas acabam aprendendo sozinhas. Mas a gente veio no mundo para quê? Para melhorar, para ser melhor, para deixar um planeta mais habitável, florescer o bem nas pessoas. Não só vir por vir. A gente tem que fazer as coisas com um propósito, sempre no bem e na caridade. Somos responsáveis por nós mesmos e nós é que vamos escolher o que vamos fazer e escolher a forma que vamos passar as nossas dificuldades. Porque as dificuldades é um aprendizado. Você pode ficar só reclamando de braço cruzado, ou você pode falar, não, eu vou superar, ergue-se as mangas e vai, porque tudo passa. Toda dificuldade passa. E a dificuldade é uma forma de aprendizado, uma forma de evolução. Emmanuel nos diz nesta lição, a chuva derramando-se em gotas fertiliza o solo, sustenta bilhões de vida. Nós pensamos que a chuva cai de forma torrencial, né, assim, de uma vez só, mas ela é um monte de gotinhas que vão caindo. Então vamos deixar essas gotinhas brilhar nos nossos sentimentos verdadeiros, estando alegres e auxiliamos a todos, pois se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz, com contentamento. Ser grato pelo que temos e utilizar o que a gente tem com sabedoria. Gente, a gente tem esta bênção, né? Que a gente tem a parte intelectual, a gente estudou, a gente tem, mas use o que você tem com sabedoria. E agradeça tudo o que a gente tem. A saúde, os bens, a casa, tudo. Porque às vezes a gente se esquece de agradecer, a gente só pensa em conter bens materiais, e aí chega uma hora que você tem muita coisa, mas o tempo passou e você não aproveitou. Aproveite cada instante que você tenha, porque essa vida passa muito rápido. E ela passa tão rápido que a gente tem que ser esperto para a gente aprender cada momento que Deus nos dá. Porque tudo a gente aprende. E aí a gente fica só trabalhando e não vê o tempo passar. Aí depois passou, você não pôde viajar, não pôde curtir os netos, não pôde curtir um amor, não pôde passear, porque o tempo passou e você ficou só tendo preocupação com os bens materiais. Ter as coisas é bom a gente ter as coisas confortáveis, mas a gente tem que lembrar de não ser egoísta, avarento, ambicioso e ter
o que você tem, saber usá-lo da melhor forma possível e ajudar o outro com aquilo que você tem. No dicionário está lá, contente, a lição é estejamos contentes. O que é contente? Quer dizer alcançar e sentir-se satisfeito, tomando por sentimento de alegria e felicidade. O que vai trazer o maior contentamento é o desenvolvimento do espírito, é conectar com as pessoas, é amar como Jesus nos ensinou, amar uns aos outros, tendo fé, esperança, perseverança e caridade. E eu espero que todos sejam contentes e felizes e aproveitem e agradeçam o que a gente tem. Nunca esqueçam disso. Uma boa tarde a todos.